Oi meninas, tudo bom? E hoje nós estamos com mais um vídeo do nosso top 5 dicas para o Enem. O vídeo de hoje é com o professor Diego, ele vai dar 5 dicas sobre filosofia. Então, se liga! Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui e vamos então para as nossas dicas do Enem. Vamos pensar sobre os temas que mais caíram no Enem nos últimos anos e vamos pensar aqui sobre aquilo que não pode faltar na sua revisão. Então pega essas dicas aí, porque elas estão bem legais e você pode ter certeza que se você seguir essa trilha, você vai muito bem na sua prova de filosofia. Vamos lá! O Enem tradicionalmente gosta da filosofia clássica. Então, não esqueça de estudar pré-socráticos. Pré-socráticos, aqueles que começaram o pensamento do conceito filosófico, fizeram uma crítica ao sistema que anteriormente estava estabelecido dentro dos mitos. Então você não pode esquecer o que é arquê, que é o princípio originário único, você não pode esquecer o que é a physis, não pode esquecer que eles buscavam esse princípio dentro de uma realidade em que a filosofia poderia então atingir o logos, aquilo que seria a verdade, aquilo que seria a razão. Então não pode esquecer, por exemplo, que Leucipo e Demócrito, eles falaram sobre o átomo, que Pitágoras falou sobre a matemática, que o primeiro filósofo considerado pela filosofia, pela tradição filosófica, como o primeiro filósofo dentro do pensamento é Tales de Mileto, que tinha o seu arquê a água. Não pode esquecer desses detalhes. É importante você lembrar que Sócrates, ele desenvolveu uma teoria chamada dialética e dentro desse conceito dialético ele tinha a maiêutica e a ironia, as perguntas e a parturição das ideias. Não pode esquecer, por exemplo, também do Platão. Platão, ele desenvolveu a ideia da metafísica, a questão da dialética, o mundo sensível, o mundo das ideias, o mito da caverna, o mito de Atlântida. Não pode esquecer que para Platão era mais importante a política do que a ética e Platão ele não gostava e ele deixava de lado completamente todo o processo de arte, porque segundo ele a arte ela nos levava aos nossos sentimentos, então por causa disso não era muito bom relacionado. Então não pode esquecer dentro dessa realidade e a questão de Aristóteles. E Aristóteles já fala, olha, você precisa buscar a ética, a virtude, a justa medida entre excesso e a falta, a ideia de uma teleologia, busca de um fim. Não pode esquecer, por exemplo, que dentro da filosofia clássica, o pensamento aristotélico vai contradizer o pensamento platônico. Aquela figura, que sempre aparece para nós nas provas, por exemplo, Platão apontando para cima, para o mundo das ideias, e Aristóteles falou, não, Platão, nada a ver, o conhecimento está aqui no mundo sensível, não pode deixar de lembrar essas coisas. É importante você ter como base que o patrono da ética é Aristóteles e que para Aristóteles a ética é mais importante do que a política, é diferente do pensamento de Platão. Então a filosofia clássica sempre cai no pensamento, sempre cai dentro da realidade do Enem. Segunda dica, Idade Média. Não esqueça, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, patrística, influenciado por Platão, escolástica, influenciado por Aristóteles. Tomás de Aquino e Santo Agostinho foram grandes filósofos importantes da Idade Média, da Alta Idade Média e depois da Baixa Idade Média, tendo em vista que eles reformularam o conceito e estabeleceram aquilo que seria a verdade dentro das relações conceituais de sociedade e a partir daí fundamentaram aquilo que vai ser a religião, o cristianismo, e dentro desse conceito tentaram trazer a filosofia dentro dessa realidade. Não esqueça da Idade Média. Possivelmente ele fará parte também da sua prova no Enem. O Enem ele gosta também muito da filosofia moderna. A filosofia moderna já caiu no Enem, contratualistas. Então, terceira dica, filosofia moderna, contratualista, é o pensamento de Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, completando aí depois com o pensamento de Barão de Montesquieu, a ideia dos três poderes. Não esqueça que o contratualismo é uma ideia que surge a partir de uma metáfora do pensamento de Thomas Hobbes, dentro daquela ideia que ele chama de estado de natureza, e a partir daí tem todo um processo e um questionamento sobre. É importante você lembrar
que o Thomas Hobbes, assim como Nicolau Maquiavel, defendia o antigo regime e por causa disso defendiam a ideia do absolutismo monárquico. E depois desse processo veio toda a crítica de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau. A ideia, o contexto da filosofia a partir do século XVIII é importante também. Não esqueça dos iluministas, não esqueça de Immanuel Kant, não esqueça de todo o grupo do processo iluminista que tinha como base o antropocentrismo, o humanismo. É importante você lembrar o humanismo e dessa forma você vai construindo o conceito das suas ideias. Lembre-se, você não precisa decorar todas as frases dos filósofos. Você não precisa saber quem disse tal frase. O importante é que você entenda o bojo do pensamento do filósofo. Você entende mais ou menos aquilo que o filósofo disse, você vai muito bem até cita em redação, sem problema algum, sem precisar decorar frase nenhuma, porque você vai saber contextualizar o tema com relação também ao seu texto. Então é muito legal isso. Não fique aí preocupado, professor, agora eu preciso decorar todas as frases. Relaxa, calma, fica tranquilo, porque agora é o momento de você ter como base todo o conceito das ideias e os pensamentos dos filósofos para que você possa atingir o seu objetivo, que é gabaritar filosofia. Na realidade, gabaritar a prova de humanas toda. Se você se preparou conosco do Classe A, com certeza, né, você está muito bem preparado para atingir esse objetivo. E a minha quinta dica, a filosofia contemporânea. Lembre-se dos filósofos, né, do século XX para cá. Lembre-se, por exemplo, né, vamos pegar um filósofo do século XIX, que nem atravessa para o século XX, que é o Friedrich Nietzsche, o niilismo de Nietzsche. Vamos pegar Jean Paul Sartre com o seu existencialismo. Vamos pegar a escola de Frankfurt. Ela é importante para estabelecer esse conteúdo. Então, faça o link com os temas, a ética, a moral, a indústria cultural, a política, os fundamentos. Pense na filosofia como temas: política, ética, sociedade, construção, violência. Então coloque esses temas para que você faça o seu mapa mental. Faça o mapa mental para que você consiga linkar os filósofos. O conteúdo você já tem, o conteúdo você já sabe. Agora, fica calma, fica calmo, chega no Enem, respira e vai lá e gabarita essa prova, porque pronto, você já está. Então, 5 dicas para vocês importantíssimas do Enem, que são os temas que mais caem: a filosofia clássica, a Idade Média, a filosofia dos contratualistas, a moderna e a contemporânea, fazendo parte. Fala, mas professor, vai cair tudo? Não, calma. São esses que mais caem dentro desses que eu citei. Tem outros que não foram citados, mas existem vários, né, que fazem parte desse bojo todo. Então, relaxa e vai lá e destrói nessa prova e gabarita. Tudo bem? Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais. Tchau. E vai lá e gabarita essa prova, porque pronto, você já está. Beijão, professor Diego aqui, torcendo pelo seu sucesso. Até mais. Tchau, tchau.